Havendo número regimental, declaro aberta a 6ª sessão da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, que se realiza nessa data, 16 de abril de 2013. Submeto a apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Será publicado no Diário do Estado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Isso aqui? Agora sim, vamos lá. O item 1 é o senador. Ele é não terminativo, a gente pode ir lendo. Tem que esperar o quórum do livro, falta um, mas dá para ele ir lendo. PLS número 387 de 2011, não terminativo. Dispõe sobre o processo de registro e disseminação da produção técnico-científica pelas instituições de educação superior, bem como as unidades de pesquisa no Brasil e da outras providências. Autoria, senador Rodrigo Hollenberg. Relatoria, senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas desse projeto para que possamos, inclusive, realizar audiências públicas para subsidiar melhor, de acordo aqui com o nosso relator, senador Cristóvão, e, obviamente, com a permissão do senador autor do projeto, Rodrigo Hollenberg. Pois bem, senador. Esse é um projeto muito importante, muito bom, mas eu jamais ficarei contra uma audiência que eu sempre permito melhorar. Então, de minha parte, como relator, nada contra o senador Ângelo. De qualquer forma, senador Cristóvão, só teria que ler o relatório. Senador Perrella, nós estamos analisando o projeto PLS 387 do senador Rodrigo Hollenberg, que, entre outras providências, propõe disciplinar o processo de registro e disseminação da produção técnico-científica pelas instituições de educação superior, bem como as unidades de pesquisa no Brasil. De fato, é um projeto que se faz muito necessário, porque hoje em dia cada instituição trabalha por sua conta, não há uma centralização dessas informações e, além disso, não publicizam como deveriam essas informações, resultado de pesquisas. O projeto determina que as instituições de caráter público e as unidades de pesquisas constituam repositórios institucionais de acesso livre na rede mundial de computadores à sua produção técnico-científica. Nesses repositórios, espécie de plataforma da internet, deverá ser obrigatoriamente depositado o inteiro teor da produção técnico-científica conclusiva dos estudantes aprovados em curso de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou similar, assim como da produção técnico-científica resultado de pesquisas realizadas por seus professores, pesquisadores e colaboradores apoiados com recursos públicos. Os relatórios e monografias deverão ser depositados assim que forem aprovados pela respectiva instituição de ensino ou pesquisa. Com a produção científica, técnico-científica protegida por contratos de direito intelectual que tenha invenções ou modelos de utilidade passíveis de patenteamento, os pesquisadores depositarão informações que descrevam a pesquisa, tanto dados biográficos como aqueles relacionados à questão de direito, mantendo-se provisoriamente, obviamente, o acesso restrito a essas informações por causa da confidencialidade que certas invenções merecem. Os diversos repositórios institucionais deverão ser compatíveis com padrões de interoperabilidade adotados internacionalmente, de forma a possibilitar sua integração com repositórios estrangeiros. A avaliação da produção científica do pesquisador, promovida por agências de fomento e pelas universidades, deverá considerar o número de artigos publicados em revistas, com revisão por seus pares. O projeto prevê a constituição de comitê de alto nível, composto por representantes dos principais segmentos da comunidade científica envolvidos na cadeia produtiva da pesquisa científica, com o objeto de propor uma política nacional de acesso livre à informação científica. De acordo com o senador Rodrigo Hollenberg, autor da proposição, a instituição de mecanismo de acesso aberto à produção técnico-científica dará mais visibilidade e transparência àquilo que é produzido pelas universidades. A minha análise, senhor presidente. As desigualdades entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento estão relacionadas, em boa medida, com desigualdades tecnológicas.
O crescimento vertiginoso da renda per capita nos países envolvidos desde o início da Revolução Industrial decorreu do aumento da produtividade dessas economias, resultado principalmente da revolução tecnológica associada ao processo de industrialização. Em boa hora, esse PLS 387 de 2011 busca concretizar no Brasil uma ideia cada vez mais praticada em todo o mundo: o acesso livre à produção científica. Os líderes mundiais concordam em criar estratégia para facilitar o acesso ao resultado de pesquisas científicas. Na mesma ocasião em que a OCDE e seus países membros assinaram o documento conjunto nesse sentido, os países estabeleceram uma série de objetivos e princípios para o regime de acesso livre aos resultados das pesquisas. Em novembro de 2007, representantes dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa assinaram o documento em que resolve estabelecer diálogo técnico com vistas à formação de rede permanente de instituições dedicadas à produção do acesso livre ao conhecimento, bem como à promoção do conteúdo científico e cultural em língua portuguesa. No mundo, diversas universidades, institutos e pesquisas já aderiram a esses preceitos. Acompanhando a tendência que se espraia pelo mundo, o governo dos Estados Unidos da América recentemente determinou que todas as agências federais de pesquisa criem seus repositórios públicos, ampliando o escopo da legislação criada. No mérito, portanto, consideramos o PLS 387 de 2011 uma proposição de fundamental importância. Entendemos, contudo, que o projeto merece aprimoramento de técnica legislativa que promovemos com algumas emendas que eu apresentarei durante os debates. Um desses ajustes diz respeito à compatibilização da proposta com o disposto da Lei 12527, de 18 de novembro de 2011, que prevê não estarem compreendidas em seu escopo as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto. Vista concedida, senadora Andréa Portela, por 5 dias úteis. Esse? É. Requerimento. Aí vai. Tem 3. RCT de 2013, item 3, não terminativo. Requeiro nos termos do artigo 58, do inciso 2, 5 e 6 da Constituição Federal e dos artigos 90 e 93 do Regimento Interno do Senado Federal, realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em conjunto com a subcomissão temporária para a elaboração do projeto de lei do marco regulatório da mineração e da exploração de terras raras no Brasil, com a finalidade de discutir ações para os minerais estratégicos para o país, com a criação de um novo marco regulatório que possibilite o desenvolvimento de uma cadeia produtiva para o setor. É necessário que o Brasil desenvolva um programa de pesquisa e desenvolvimento para os minerais estratégicos, para transformar esses minerais raros que possuímos em nosso território em insumos para a criação de produtos complexos e sofisticados, importantes para a nossa economia no contexto mundial. Sendo a exploração de terras raras uma questão de soberania nacional pela multiplicidade dos seus usos, inclusive na área de defesa e na indústria petrolífera, precisamos de uma política de fomento e arrojo empresarial para promover o aproveitamento das jazidas. De início, postulo a realização da primeira audiência pública no Senado Federal e, para tanto, sugiro que sejam convidados para participar dessas discussões e fornecer subsídios a essa subcomissão as seguintes pessoas. Primeiro, o secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI, excelentíssimo senhor Dr. Álvaro Taubes Prata. 2, diretor-geral do Senai-DN, excelentíssimo Dr. Rafael Luqueche, secretário de Tecnologia e Mineração do MME, excelentíssimo senhor Dr. Carlos Nogueira. 4, diretor do Centro de Tecnologia Mineral, excelentíssimo senhor Dr. Fernando Antônio Freitas Lins. 5º,
Superintendente-Geral da Fundação CERT, Centro de Referência em Tecnologia Inovadora, excelentíssimo professor, doutor engenheiro Carlos Alberto Scheider. E sexto, o vice-presidente do BNDES, senhor João Carlos Ferraz. Autoria, senador Luiz Henrique. Pode passar a palavra. Com a palavra, o senador Luiz Henrique. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o requerimento visa a iniciarmos o processo de coleta de subsídios para a realização de um projeto de lei que estabeleça o marco regulatório sobre todo o processo de exploração das terras raras. Essa é uma legislação necessária para que se possa engajar o setor público e o setor privado em todos os processos de produção a partir desses 17 elementos minerais que os cientistas chamam de terras raras, desde a mineração, a concentração, a seleção e a produção. Sabe-se que dessas terras raras depende a fabricação de ímãs permanentes, que são fundamentais para a nova era industrial que se inicia. Os futuros automóveis, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e até mesmo simples aparelhos eletroeletrônicos vão ter mais eficiência, vão reduzir o consumo de energia se usarem esses ímãs permanentes. Por essa razão, senhor presidente, senador Zezé Perrella, senhoras e senhores senadores, o nosso presidente da Comissão de Justiça, senador Vital do Rego, e eu, estamos requerendo a primeira das audiências públicas envolvendo, no caso, pessoas ligadas a órgãos governamentais ou neogovernamentais que têm atuação nessa área, como o doutor Álvaro Prata, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, doutor Rafael Lucchesi, diretor-geral do SENAI, que atua na área de Ciência e Tecnologia como representante da CNI, o secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, Dr. Carlos Nogueira, o diretor do Centro de Tecnologia Mineral, Dr. Fernando Antônio Freitas Lins, e o superintendente-geral do CERT, Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras, professor Dr. Carlos Alberto Schneider, salientando que o Dr. Schneider foi designado pela parte brasileira para tratar, junto com a Fundação Fraunhofer, da Alemanha, do processo de construção de um laboratório-fábrica para a produção desses ímãs de terras raras. Então, senhor presidente, eu peço aos pares que aprovem esse requerimento e peço a Vossa Excelência que designe, o quanto antes, esta audiência pública da subcomissão das terras raras, em conjunto com os membros da própria comissão que Vossa Excelência dirige. É o requerimento, senhor. Em votação, o requerimento. Os senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, subscrito também pelo senador Vital do Rego. É com prazer que subscrevo esse requerimento, tendo em vista
que a sua autoria primária, do senador Luiz Henrique, traz a apreciação dessa comissão e da subcomissão de terras raras, um assunto que é fundamental para o futuro desse país e que, lamentavelmente, ainda não tramitou com a devida importância nesse Congresso Nacional. Então, o senador Luiz Henrique, em boa hora, se antecipa a estes fatos para que nós, do Congresso, não estejamos surpreendidos com projetos ou medidas provisórias que possam vir legislando essa matéria, que é de nossa competência primária. Por isso, eu tenho a honra de subscrever esse requerimento, entendendo já que a reunião no dia 21 de maio seria uma reunião de caráter extremamente oportuno para essa Comissão de Ciência e Tecnologia. Com a palavra o senador Luiz Henrique. Senhor presidente, eu só gostaria de destacar que a Diretoria de Comunicação do Senado obsequiou essa matéria com 2 páginas no Jornal do Senado da última segunda-feira, demonstrando assim a direção da Casa, a importância que o Senado vai dedicar a essa matéria. Outro dia já fui. Vamos para o item 4, o PDS número 544 de 2012. Aprova o ato que outorga permissão ao sistema Timbaúva de Comunicação Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Barra do Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul. Autoria: Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, permanente. Relatoria: senadora Ângela Portela. Relatório favorável. Com a palavra, a relatora Ângela Portela. Senhor presidente, nós vamos fazer a leitura imediata do voto, considerando que todos os senadores têm aí em mãos o relatório e a análise do projeto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 544 de 2012 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão ao sistema Timbaúva de Comunicação Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Barra do Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. No item 5 a 8, eu indico o senador Adoc, o senador Luiz Henrique. Pois não, senador. Senhor presidente, vou localizar aqui as matérias. O número do projeto tá? PDS 5. Ah, tá. Tá bom. Sobre a mesa, os PDS números 558, 552, 559 e de 2012 e 8 de 2013. Os pareceres foram devidamente distribuídos, são de conhecimento pleno dos membros da comissão, são matérias constitucionais, legais e dotadas de juridicidade, por isso opino pela aprovação dos projetos. Mas o resto é DOC, tá? A discussão será encaminhada no final. Nós vamos para o item 9.
Não. Ele já fez todos aqueles, 5 a 8. Você não falou pra ele? Então vamos para o item 9, PDS número 9 de 2013. Aprova o ato que outorga concessão à empresa de comunicação Piemonte Limitada para explorar serviços de radiodifusão de som e imagens na cidade de Campina Grande, estado da Paraíba. Gustavo? Relatoria, senador Gustavo Buarque. Aqui eu passo a palavra, já que o senador Vital do Rego não pode relatar. Senhor presidente, o senhor fala do item 9, é o meu, não é isso? Ah, por isso que ele não poderia entender agora. Mas eu sou quase paraibano. Senhor presidente, eu vou direto à posição para ganhar tempo, dizendo que a análise do processo traz o entendimento pacífico que as desatualizações da lei de Constituição do processo que determinam, bem como aquela relativa não são óbice à provisão do presente ato de outorga, uma vez constatado que a vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais provas consideradas à época satisfatórias. A proposição oriunda da Câmara de Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional. Por essa razão, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 9 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparo quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão à empresa de comunicação Piemonte Limitada para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Campina Grande, estado da Paraíba, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara de Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. A discussão será encaminhada ao final. Vamos agora do item 10 ao 15. Então? Indica o senador Gustavo Buarque como relator. O relator. Aí, lê um dos PDS e fala que os outros são favoráveis. Pois nós vamos aqui. Senhor presidente, trata-se de ato que outorga permissão à Rádio Ultra FM Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Machado, estado de Minas Gerais. Depois de toda a análise do processo, a documentação que acompanha, o PDS número 563/2012 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos constitucionais, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do auto que outorga permissão à Rádio Ultra FM Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Machado, estado de Minas Gerais. Senhor presidente, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 704/2002 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Três Ranchos para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Três Ranchos, estado de Goiás. Passo, senador, agora a leitura do voto sobre o PDS número 579/2012. Eu não evidenciou a análise violação da legislação pertinente e opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão outorgada à Rádio São Paulo 1 Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Diadema, estado de São Paulo. Passo a leitura agora do parecer que recomenda a aprovação do ato que outorga permissão ao sistema
Itaunense de Radiodifusão Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais. A análise da documentação que acompanha o PDS, número 27 de 2013, permite perfeitamente a outorga votar pela aprovação do ato que outorga a permissão ao Sistema Itaunense de Radiodifusão Limitada. Passo agora a leitura do voto que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Costa Norte, que fica na cidade de Bertioga, Estado de São Paulo. Esse também, depois da análise da documentação que acompanha o PDS 556 de 2012, opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão à Fundação Costa Norte para executar serviços de difusão de sons e imagens com fins exclusivamente educativos na cidade de Bertioga, Estado de São Paulo. E, finalmente, o 15, que outorga autorização à Associação de Moradores de Rua Medina e adjacências para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Nanuque, Estado de Minas Gerais. A análise da documentação que acompanha o PDS número 564 de 2012 permite opinarmos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação de Moradores da Rua Medina e adjacências para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Nanuque, Estado de Minas Gerais. Essas são as opiniões, senhor presidente. Pois não, senhor Cristóvão, nós vamos para o item 16 a 19, como relator ad hoc, o senador Luiz Henrique. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trata-se dos PDS número 444 de 2012, número 6 de 2013, número 3 de 2013 e 560 de 2012. Relatores designados, respectivamente, senadores João Capiberibe, José Agripino, Lídice da Mata e Sérgio Petecão. As matérias são de conhecimento de todos os membros desta comissão, já que se encontram publicadas em avulso às mãos de cada um dos senhores e das senhoras senadoras. Os projetos são constitucionais, legais e dotados de juridicidade, e no mérito opinamos também pela aprovação. Salvo melhor juízo, é o parecer, senhor presidente. Obrigado, senador Luiz Henrique. Nós vamos para o item 20, o PDS de número 565 de 2012. Bom, o item 20. Aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Morumbi para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. Autoria, Comissão de Ciência e Tecnologia. Relatoria, senador Sérgio Souza. Relatório favorável. Com a palavra o senador Sérgio Souza. Obrigado, senhor presidente. O voto, tendo em vista o exame da documentação que acompanha o PDS, não evidenciou violação à legislação pertinente e não havendo reparos, nós somos pela aprovação do ato que outorga à Associação Cultural Comunitária Marumbi serviço de radiodifusão. É o voto, senhor presidente. Obrigado, senador Sérgio Souza. O item 20 já foi. Vamos agora no item 21 e 22. O PDS de número 464 de 2012. Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sombral Brasil Comunicações Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo. Autoria, Comissão de Ciência e Tecnologia. Relatório favorável. Item 22.
Aprova o ato que... o PDS 471 de 2012. Aprova o ato que outorga a Associação e Associação Cultural de Gravatal para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gravatal, estado de Santa Catarina. Eu digo como relatora ad hoc a senadora Ângela Portela. Fazer a leitura do voto, senhor presidente. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 464 de 2012 não evidenciou violação de legislação que disciplina a matéria e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão outorgada à Som Brasil Comunicações Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora com frequência modulada na cidade de Cachoeira do Itapemirim, Estado do Espírito Santo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. O voto do PDS número 471 de 2012. Do aspecto de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nós opinamos também pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Cultural de Gravatal para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gravatal, estado de Santa Catarina, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esses são os votos favoráveis. Obrigado, senadora Ângela Portela. Vamos para o item 23. Vamos para o item 23, o PDS de número 567 de 2012. Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Caseirense para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caseiros, estado do Rio Grande do Sul. Autoria Comissão de Ciência e Tecnologia, como senador ad hoc, indica o senador Vital do Rego. Não, ele é autor. Sim. No item 24 e 25, como ad hoc, o senador Vital. No item 23, Vossa Excelência já se referiu à Associação Comunitária Caseirense, serviços de radiodifusão a serem executados na cidade de Caseiros. Não há óbice regimental, constitucional e jurídico da matéria. Por isso, somos pela aprovação. No item 24, aprova o ato de outorga para a Associação de Desenvolvimento Cultural e Comunitário de Matriz, Distrito de Ipueiras, lá no estado do Ceará, na cidade de Ipueiras, também de conhecimento de todos. Não somos pela aprovação, não há óbice constitucional, regimental ou jurídico da matéria. O item 25, aprova, outorga permissão à Mega FM Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Capela, em Sergipe, estado de Sergipe. Também não há, após verificação da documentação, não há nenhum óbice de ordem constitucional e jurídico da matéria. Somos pela aprovação, senhor presidente. Você vai cantar os nomes. Quem está aqui vai dar sim. Acabou, então. As matérias estão em discussão. Vamos votar. Não, mas eu tenho dois aqui do lado, vou buscar. Tá? Eu sei. Eles também. Pode ir. As matérias estão em discussão. Não havendo mais quem queira discutir. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação os projetos. Votação nominal. Em votação os projetos. Quem vota com os relatores, votam sim. Os projetos. Cantar o senhor, não, tá? Eu voto, senhor. Como vota a senadora Ângela Portela? Voto pela aprovação. Como vota o senador Luiz Henrique? Sim, senhor presidente. Como vota o senador José Agripino? Sim, com o relator. Como vota o senador Cristóvão Buarque? Como vota o senador Vital do Rego? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o senador Sérgio Souza? De mais dois.
nós tivemos que mudar o regimento, baixando esse fora. Saudações cruzeirenses. Obrigado. Eu vou ali na Comissão de Economia que eu relato. 2 segundinhos, senador. Fala que a gente está aguardando mais 2 senadores que estão aqui fora. Nós estamos aguardando mais 2 senadores que já se encontram aqui fora. Serginho, um abraço, querido. Um abraço, Vital. Ele vai ligar para marcar. Como vota o senador Luiz Nunes? Vota sim. Pergunte aí, Ô, querido. microfone. Como vota o senador Aloysio Nunes? Voto sim. E como vota o senador Ciro Nogueira, que salvaram a nossa reunião? Pronto, resolvemos. Obrigada, senador. Você fica muito bem nessa presidência. Tá vendo? E aí? Você recebeu ontem o negócio que eu mandei? Tive, já estive lá. É? Deve ter ido ontem à noite. Eu não tive resultado depois, mas deve ter ido lá ontem à noite na casa dele. Vê se ele economiza esse dinheiro aí. Cara, não há dúvida que é crime. Declaro encerrada a presente reunião.